Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E a peça de hoje é muito gostosa de confeccionar. Nós vamos fazer esse cestinho super fofo, olha que legal. Nós temos aqui em cima um fechamento e lá dentro, ó, nós vamos ter também bolsinhos para organizar itens. Pode ser para organizar os itens das crianças, pode colocar maquiagem, só fazer com outros tecidos, enfim, organizar o que você precisar aí no seu ateliê. Vamos aprender essa peça comigo? Caso você não me conheça, eu sou a Aline Almeida e você está na Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque aí sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisada. E não esquece de deixar um joinha aqui para nós também, tá bom? É muito importante. Vamos lá? Vamos iniciar preparando o lado externo do nosso cestinho organizador. Eu vou passando as medidas para vocês para cada parte que nós formos confeccionar. Eu vou precisar primeiro de um fundo para minha peça com 16 centímetros de diâmetro. Eu cortei essa medida, você pode usar um pires, o que você tiver aí na sua casa que tem essa medida, ou pode usar também um compasso. Mas para bater com as medidas aqui de corpo que eu vou passar para vocês, 16 centímetros de diâmetro para bater bem direitinho. Tô usando para o fundo um sintético 0,8 com fundo em malha. Como é um sintético, ele já é mais estruturadinho, eu não acrescentei aqui estrutura. Se você quiser usar o tricoline, lembra de colocar aqui também uma manta R2 ou um TNT, tá? Fazer o seu quilting para prender a estrutura no fundo e você ficar com um fundo também estruturado. Para o corpo, eu cortei uma medida de 22 centímetros por 49 no tricoline 100% algodão. E aqui no avesso, olha, eu posicionei uma manta R2, só que um pouco menor. Reparem que uma parte eu deixei sem estrutura. A altura que eu coloquei aqui de manta R2 é de 15 centímetros, pela mesma largura do meu tecido, 49 centímetros. E deixei o restante sem estrutura, que é pra gente conseguir trazer bastante leveza no fechamento dessa nossa peça. Para prender, ficar bem fixo a minha manta R2 aqui no tecido, eu fiz costuras retas mesmo, olha. Fiz espaçado, fiz algumas aqui, pulei um pedacinho, fiz aqui, bem retinho, para prender a minha manta no tecido, tá? A manta é bem importante que você faça uma costura, pode ser um quilting livre, pode ser um matelacê, mas é importante que você prenda com costura, porque com o tempo ela pode começar a soltar do tecido, ok? Para fazer o canal do cordão, eu cortei aqui também duas medidas de 6 centímetros por 25. E aqui nas bordinhas, nós vamos dobrar meio centímetro e meio centímetro novamente, passar o ferro, vou fazer isso aqui do outro lado. Depois eu passei o ferro assim, dobrando ao meio dessa forma. Repetir com a outra parte, nós precisamos de duas partes iguais. Então, para começar, eu vou passar uma costurinha aqui bem na bordinha para prender esse meu acabamento aqui, olha, que é uma bainha que eu estou fazendo nesse meu canal. Feito esse acabamento, nós vamos dobrar aqui o nosso corpo ao meio. Vou encontrar aqui o centro da minha peça e vou marcar 1 centímetro aqui centralizado. Então, do centro para um lado, meio centímetro, do centro para o outro, meio centímetro. E é exatamente nessa posição que nós vamos colocar essa parte aqui que ficou aberta. Alinhar ela aqui iniciando, então, meio centímetro depois aqui do centro e vamos costurar ela aqui na bordinha, deixando a parte dobrada para baixo. Vou repetir aqui do outro lado. Costurei então aqui o meu canal do zíper e antes de continuar eu quero falar um pouquinho com vocês sobre costurar tecido na máquina de transporte duplo. Sim, eu estou costurando tecido numa máquina de transporte duplo e é muito comum a gente ouvir falar que não pode costurar tecido em máquina de transporte duplo. Eu realmente não aconselho. Se você for trabalhar com peças mais leves, que você queira de repente dar um acabamento bem fino nas bordas, realmente você precisa de uma máquina ou transporte simples ou também uma máquina doméstica.
Por quê? Não é porque eu estou fazendo na minha máquina de transporte duplo que eu não vou dar acabamento na minha peça. Não é isso que eu estou falando. Como essa parte aqui, ela vai realmente franzir, eu não me incomodei com o fato dele franzir um pouquinho, porque é isso que a máquina de transporte duplo faz quando você costura tecido, faz costuras leves. No que eu falo tecido, é tecido sem estrutura. A partir do momento que você acrescenta uma estrutura, uma manta R2, um TNT, uma entretela, você já deixou o tecido apto a ser costurado numa máquina de transporte duplo. Mas você vai reparar aqui na minha costura mesmo, olha, que quando é somente tecido sem nenhuma estrutura, ele tende a dar uma leve franzida, porque por ela ser bruta, ela vai realmente dar uma repuxada. Mas com o tempo, se você tiver uma máquina de transporte duplo e começar a trabalhar com tricoline nela também, você vai se adaptando. No meu caso dessa peça, eu não me incomodei de costurar na minha máquina de transporte duplo, porque esse acabamento aqui, depois ele vai realmente franzir. Eu quero passar o cordão, vou puxar e ele vai fechar e vai franzir. Então esse acabamento aqui não me incomodou no fato dele ficar um pouquinho franzido quando eu passei a costura. Mas se você estiver fazendo peças que precisam de um acabamento bem liso e vai costurar somente um tecido leve, um tricoline, fazer de repente uma fronha ou alguma coisa assim, não é aconselhável realmente a máquina de transporte duplo. Então, quando a gente fala que a máquina de transporte duplo não é para costuras leves, é isso que eu quero dizer. Não é que ela não costure tecido de jeito nenhum. Ela costura sim. Se tiver estrutura, você não vai ter problema nenhum. Ele faz a costura perfeitamente, sem dificuldade. Mas quando é leve, ele tende a dar essa franzida. Então você vai adaptando o seu trabalho para sua máquina, que no meu caso eu trabalho com as duas estruturas, tanto a leve quanto a pesada, mas na maioria das vezes com a costura pesada. Então eu fui me adaptando a costurar leve, dependendo do que eu estiver fazendo, eu não vou para a máquina doméstica. Mas é por isso que muitas vezes também vocês me veem aqui no canal trazendo conteúdo na máquina doméstica, porque eu estou fazendo uma costura leve. E é por isso que eu trago ela, porque eu não tenho outra máquina industrial que não seja uma máquina de transporte duplo, ok? Para continuar, nós vamos então dobrar a nossa peça, olha, o nosso corpo desse nosso cestinho ao meio, encontrar aqui margem com margem e vamos fechar aqui essa lateral com meio centímetro de margem. Fechei aqui a lateral, nós vamos, olha, aproveitar que ele tá dobradinho assim, fazer um pique aqui para encontrar o centro aqui. Vamos encontrar centro com centro agora, então pique com costura. E vamos fazer um pique aqui também, ó, aqui e aqui. Então, encontramos 4 pontos aqui nesse nosso anel que nós fechamos. E eu vou fazer o mesmo aqui no meu fundo. Eu vou dobrar ao meio, faço um pique e outro pique, depois eu encontro pique com pique e encontro outros centros. Eu vou ficar com 4 pontos marcados, olha, como eu já trouxe marcado aqui, tá ok? E vou prender por esses pontos, ó. Vou posicionar direito com direito da minha peça. Vou prender com os prendedores. Vou encontrar aqui centro com centro também. Centro com centro aqui. E aqui também, centro com centro. O que sobrou, nós vamos, olha, distribuir margem com margem, deixando bem certinho aqui, margem com margem. Com tudo presinho, é bem mais fácil você fazer assim, olha, deixa o círculo para baixo e aqui, ó, você junta tudo assim, ó, que aí você fica com a lateral aqui livre para costurar de forma circular e ficar com um acabamento bem lindo. Você vai costurar com margem de meio centímetro, fazendo dessa forma, olha, vai ficar bem redondinho. Quanto mais redondinho, mais bonito vai ficar o acabamento da sua peça.
E eu vou recortar com uma tesoura de picote, que é essa tesoura aqui, olha, de picote, chegando aqui bem próximo da minha costura, mas sem cortar a costura. Se você não tiver uma tesourinha como essa, você pode remover um pouco do excesso, pelo menos uns 2 milímetros, e depois você vem fazendo picotes, que você vai ver que o acabamento fica bem mais bonito. Vamos virar para o lado direito. Aqui nas costuras, ó, faça movimentos assim, para ele ficar bem assentadinho. Já temos o fundo do nosso cestinho, a parte de fora já pronta. Vamos preparar agora o lado de dentro e aqueles bolsinhos internos. Para o forro, eu cortei exatamente a mesma medida, 22 por 49, e da mesma forma eu também coloquei um estruturador somente na altura de 15 centímetros. Só que agora eu coloquei uma entretela de papel. É uma entretela que tem uma resina de um lado, ó, que ativa com o calor. Então você coloca a entretela aqui no avesso, com o lado da resina para o avesso aqui do tecido, e com o lado do tecido para cima você vai pressionando o ferro levemente, 5 e 5 segundos em cada pedacinho, para prender bem essa entretela aqui no lugar. Eu tô usando uma entretela de papel, você pode de repente fazer essa estruturação utilizando um TNT 80 e uma cola spray. Eu acho só que a manta R2 vai ficar muito grosseiro por dentro. Eu acho que um acabamento assim com a entretela por dentro vai ser bem melhor. Mas eu aconselho que você coloque um estruturador no tecido de dentro também, para esse cestinho ficar bem armadinho. Para o fundo, eu cortei o mesmo sintético, a mesma medida, 16 centímetros de diâmetro. Vou reservar essa parte aqui de ladinho, ó, porque nós vamos preparar o bolsinho. Para o bolso, eu cortei uma medida de 26 centímetros por 49 também. A mesma largura aqui do meu tecido de forro e também do tecido principal. E nós vamos primeiro passar esse tecido dobrado ao meio, para você conseguir visualizar bem o centro aqui desse tecido. Então, passa ele dobrado ao meio no comprimento dos 49 centímetros. Você vai pegar outro pedaço de entretela, dessa vez com uma altura de 10 centímetros, vai alinhar ao centro aqui que você já vai ter encontrado e você vai aplicar ele, deixando esse pedaço aqui embaixo sem entretela mesmo. Eu quero que o bolso fique também estruturadinho, mas eu não quero acrescentar camada numa dobra que nós vamos fazer embaixo, que vai ser o espaço, o que vai dar volume para o nosso bolsinho de dentro. Fiquei com entretela aqui e aqui embaixo eu tenho 3 centímetros que não tem entretela. Vou dobrar novamente o meu tecido ao meio e no ferro eu dobrei ele assim, olha, dobrei ao meio, no comprimento, vinquei aqui para eu ficar com essa marca aqui vincada. Depois eu trouxe essa margem para cá, passando aqui meio centímetro, que é o que eu vou perder na costura, e dobrei o outro lado aqui também, ó, para ficar com essa sanfoninha e já marcar aonde eu vou costurar depois as divisórias, os espaços do meu bolsinho. Então eu vou pegar agora o meu tecido de forro, a parte que tá a entretela é para baixo, então a minha entretela, olha, tá aqui na parte de baixo do meu tecido. Vou fazer uma marcação com 2 centímetros da borda de baixo. Então, posicionei a minha régua e fiz um risco aqui com 2 centímetros. Reparem que eu não fechei essa borda aqui do bolsinho, ó, porque nós vamos agora na costura embutir ele aqui. Vou alinhar ele direitinho com essa marcação que eu fiz, ó. E nós vamos costurar bem na bordinha, prendendo ele aqui nessa posição. E reparem que ele tá para baixo, olha, a parte que tá dobrada tá para fora do meu tecido. É isso mesmo. Vou fazer uma costurinha aqui bem na bordinha. E agora eu vou pegar esse tecido, joga ele aqui para cima, ó. Aqui você pode ir ao ferro se quiser, eu vou vincar aqui na unha mesmo, ó. Joga ele aqui pra cima. Você vai sentir aqui, olha, até onde tá a sua entretela. A minha tá até aqui, ó. Aqui onde eu tô passando o meu dedo, tá a minha entretela. Então eu vou dobrar, fazendo uma sanfona, fazendo um degrau, dessa forma. Tá vendo? É como se eu dividisse o espaço que sobrou entre a entretela e a costura que eu fiz. Então, divide em 2 espaços para que você consiga fazer uma sanfoninha assim, ó.
reparem que o excesso que tá aqui, ó, aqui tá a minha costura, aqui tá a minha entretela. Eu divido em dois para poder fazer uma preguinha. E aqui onde eu vinquei com o ferro, eu vou passar uma costurinha e vou ficar com os bolsinhos já presos no lugar. Pode passar aqui também nessa lateral e vou passar em todos os vincos aqui também. E olha só, o que vai dar volume para o fundo do nosso bolsinho é essa preguinha que nós fizemos aqui, tá vendo? Ela vai dar o volume que nós queremos. Se você quiser aumentar o volume, aumente essa altura que eu deixei sobrando de 3 centímetros, que aí você vai ter mais espaço para fazer essa dobra e vai conseguir dar mais volume ainda para o bolsinho, tá bom? Já tô com meus bolsinhos posicionados, vou cortar aqui, ó, esse excesso que eu deixei do bolso, porque eu tinha realmente deixado ele um pouco maior. E agora eu vou dobrar, vou fechar aqui a lateral, vou encontrar os centros e vou aplicar o fundo da mesma forma que nós fizemos na parte externa, tá bom? O forro ficando pronto, você vai deixar ele do avesso mesmo, porque nós vamos pegar agora o nosso tecido principal do lado de fora e vamos entrar com ele aqui dentro, ó. Você vai encontrar costura com costura e deixa essa abinha aqui que nós fizemos para passar o cordão para dentro, tá? Olha, vai ficar tudo para dentro. Depois que prendeu tudo, nós vamos costurar aqui em volta com margem de meio centímetro e vamos deixar um espaço aqui, ó, de mais ou menos uns 4 dedos, sem costurar, que é pra gente virar essa peça pro lado direito. Pelo espaço que nós deixamos aqui aberto, nós vamos virar a nossa peça para o lado direito. Olha, a parte que nós deixamos aberta aqui, você joga ela aqui bem pra dentro. Se você quiser, pode até ir ao ferro agora, passar tudo bem acertadinho. E nós vamos costurar aqui, fazer um pesponto, já faz um pesponto em toda a volta que fecha essa abertura. E agora, nós vamos também fazer um pesponto já unindo o forro, a parte de dentro, daqui de dentro, com a parte externa, nessa divisória aqui, ó, onde nós finalizamos a estruturação, aqui no meu caso a manta R2. Eu fiz o quilting até o limite aqui da minha manta R2, então eu vou passar uma costura em cima dessa mesma última costura que eu fiz. Se você quiser, pode fazer uma marcação com caneta, para você conseguir visualizar bem. Para passar essa costura, empurre bem o fundo, olha, do forro lá para baixo, deixa ele bem certinho aqui. Se você quiser, vai ao ferro, pode alfinetar tudo também, para você ter certeza de que tá tudo bem assentadinho, tá? E nós vamos fazer então agora uma costura, pegando o forro e tecido principal, aqui aonde finalizou o nosso estruturador. Já estamos com a nossa peça quase finalizada. E agora é só passar o cordão. Eu vou usar esse cordão de 3 dobras, é chamado de cordão São Francisco. Ele tem uma espessura de meio centímetro, esse aqui é um mais fininho. E eu vou usar ele para passar aqui. Eu cortei 2 medidas de 70 centímetros. Para passar ele, eu vou usar essa ferramenta aqui, olha, que é um passa-cordão ou passa-fita. Eu prendo ele aqui na pontinha do cordão, ó. Abaixo essa argolinha, ele fica preso aqui. E nós vamos passar aqui no canal. E volta aqui do outro lado. As duas pontas do cordão vão se encontrar no mesmo lado. Deixa bem esticadinho aqui o passante, ó. Encontra as duas pontinhas
para você dar um nó aqui nas duas pontas. Depois que você der o nó bem apertado, você pode cortar aqui essas pontinhas, deixa tudo acertadinho assim. E agora nós vamos passar o outro cordão, iniciando do lado ao contrário. Se nós iniciamos esse aqui, agora nós vamos passar por esse lado. E está finalizado o nosso cestinho organizador. Olha que fofo! A gente tem aqui dentro vários bolsinhos para organizar as coisas e facilmente a gente fecha e pode transportar ele para qualquer lugar. Olha que lindo que fica! Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar um joinha e deixa um comentário também falando o que você achou dessa aula, tá bom? Um beijo e até a próxima!